fundada em 1840, com o nome de Santo Antônio do Rio Preto, pelo tenente Felisberto Gonçalves Dutra, em louvor a Santo Antônio e em homenagem ao rio, que nessa região ainda tinha o nome de Rio Preto. Conta uma lenda que os antigos moradores expulsaram daqui um padre por ser de cor negra, e ele deixou uma carta rogando uma praga para que o povoado nunca progredisse. Bem, é o que conta a lenda. Chegou a praga, ela dizia que ficaria muito pra frente. E agora, recentemente, então, vocês fizeram um dedo, é isso? Fizeram, não? Aqui. Sim, isso aqui? Eu sei, aqui. Mas tem alguma inscrição lá, alguma coisa? Não vai pagar. Ele diz que ele vai levar o pessoal que fizer essa contribuição. Aí vai dar outro, ultimamente. Aqui, Deus pode abençoar, né? Ouvir o sacrifício pessoal pedido e que farei vai à frente. Isso aqui, Santo Antônio no Pão, hoje farei, Santo Antônio no Pão. Santo Antônio no Pão. É do Rio Preto, isso aí é do Rio Preto. Mas a língua tem uma língua. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na mão, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver.
19 de novembro de 2020, o Padre Preto de Calheiros era abordado com um mito de origem, por somente termos como base de sustentação da sua existência 3 elementos. A tradição oral, com sua história sendo contada através de gerações das famílias calheirenses, tendo ainda, em 2022, pelo menos 3 netos vivos e lúcidos de testemunhas oculares dos fatos ocorridos entre 1867 e 1873. O segundo elemento é a sepultura, atribuída ao vigário João Mendes Ribeiro, sendo que até 2003 ela não tinha nenhuma placa ou inscrição indicando quem de fato estaria ali sepultado. Além de não se ter conhecimento de quando e quem construiu o primeiro túmulo no local onde o padre foi sepultado, que por se localizar fora do cemitério do vilarejo, todos tiveram a convicção de ser o Padre Preto que ali estava sepultado, em virtude da discriminação racial sofrida por ele. O terceiro elemento constitui no mais consolidado de todos como prova da existência do Padre Preto, que são 3 registros de celebrações realizadas por eles, todos em 1873, sendo um casamento e 2 batismos, todos esses arquivados na matriz do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Itabapoana. A partir de 19 de novembro de 2020, o Padre Preto de Calheiros deixou de ser um mito de origem, passando a condição de personagem identificado, graças ao inestimável trabalho de pesquisa realizado por Cláudia Bastos e Maria Cristina Borges. Na tradição oral, o mito de origem João Mendes Ribeiro era um negro forro, ou escravo alforriado. Já na pesquisa do personagem identificado, constatamos que o Padre Preto de Calheiros nasceu livre, em julho de 1821, sendo seu pai Eleutério Ribeiro Mendes e sua mãe Francisca Teodora Pilar, esses de fato eram negros forro ou escravos alforriados. Os contos populares tradicionais narram a chegada de um humilde padre negro em 1867, que a princípio morava de favor em uma fazenda nas proximidades de sua capela e que, devido às perseguições, ele decidiu atravessar o rio e acampar no local denominado como Pedral. Por outro lado, na pesquisa realizada sobre o personagem identificado, encontramos sobre o Padre Preto um fazendeiro com terras valiosíssimas nas 2 margens do rio Itabapoana, em Calheiros, ao menos desde 1855, e na Alegoria São José do Calçado, pelo menos desde 1863. O autor desta obra audiovisual ainda foi além. Pesquisando também, acabou por encontrar uma anotação rara do Monsenhor Francisco Apoliano, que identificava as terras do vigário João Mendes Ribeiro, na margem capixaba, em uma localidade denominada como Cachoeira da Fumaça, confirmando que as terras do Padre Preto se localizavam nas 2 margens do rio e ao lado do arraial de Santo Antônio do Rio Preto.
gerações, sobre o mito de origem João Mendes Ribeiro, inicia sua narrativa de que ele teria vindo de Mariana, Minas Gerais, estando nomeado ou designado como vigário responsável ou titular da Capela de Santo Antônio, em Santo Antônio do Rio Preto, em 1867. Não obstante, na pesquisa realizada sobre o personagem identificado, o Padre Preto, apesar de ser pertencente à Diocese de Mariana, ele veio de Juiz de Fora, na época Santo Antônio da Paraibuna, onde ele e sua família residia. A formidável pesquisa realizada por Cláudia Bastos e Maria Cristina Borges atesta que o Padre Preto jamais foi vigário titular da Capela de Santo Antônio. Ele não realizava as Santas Missas. Ele apenas substituía o padre titular, José Guedes Machado, em algumas eventualidades conforme os únicos 3 registros arquivados na matriz do Senhor de Bom Jesus de Itabapoana, sobre as celebrações realizadas por ele entre janeiro e setembro de 1873, sendo um casamento e 2 batismos, tendo ainda o autor desta obra descoberto uma outra celebração, esta anotada pelo Monsenhor Francisco Apoliano, um batismo em 1870. O trabalho de pesquisa de Cláudia e Maria Cristina ainda foi mais abrangente, ao trazer à luz dos fatos que João Mendes Ribeiro sequer era padre titular de qualquer capela da Diocese de Mariana, Minas Gerais, no período em que ele ainda residia em Santo Antônio da Paraibuna, atualmente Juiz de Fora. Além do pai Eleutério Ribeiro Mendes e da mãe Francisca Teodora Pilar, o personagem identificado, nascido em julho de 1821, era o caçula entre 3, com sua irmã Maria Cleófa Ribeiro da Paixão, nascida em 10 de abril de 1819, e Tiago Mendes Ribeiro, esse também padre, nascido em julho de 1816, com as pesquisadoras encontrando uma fotografia de Tiago na ocasião do anúncio de seu falecimento em 1890. Tiago Mendes Ribeiro foi o primeiro vigário titular da Capela de Santo Antônio da Paraibuna, ou seja, o irmão do Padre Preto de Calheiros foi o primeiro padre de Juiz de Fora. Comparando as histórias do mito de origem
e do personagem identificado, o episódio da epidemia de varíola, na época conhecida popularmente como bexiga preta, traz uma convergência e uma divergência. Ao analisarmos o noticiário da época de jornais de Campos dos Goytacazes e do Rio de Janeiro, capital da província. As histórias convergem a partir da narrativa sobre a tragédia que se consumou no pequeno povoado de Santo Antônio do Rio Preto, com os relatos apontando que foi o local onde a bexiga preta mais castigou com a população. Mesmo com o registro da epidemia ter ocorrido em todas as regiões da província do Rio de Janeiro, a dramaticidade dos relatos sobre Santo Antônio ganhou destaque em todo o noticiário. O relatório do Ministério do Império, de 1873, narra sobre o número de mortos em diversas cidades, detalhando o período entre setembro de 1872 a maio de 1873. No Jornal Diário do Rio de Janeiro, de 3 de dezembro de 1873, informava sobre a gravidade da epidemia em Santo Antônio do Rio Preto, contabilizando naquela matéria 15 mortos. 18 de dezembro de 1873, o jornal Monitor Campista contabilizava 63 mortos nos últimos 30 dias, ao mesmo tempo que anunciava o declínio da epidemia na região. Importante observar que a devastação foi causada no vilarejo, onde foi relatado que as pessoas morriam de varíola, fome e miséria, destacando que a maioria da população daquela época residia nas fazendas. E nessas não houve relatos que a epidemia havia causado danos. Pelo contrário, foi noticiado que os fazendeiros trancaram as cancelas e providenciaram sentinelas para não deixar nenhum contaminado ou miserável se aproximar. O ponto divergente entre as histórias está na versão de que o Padre Preto de Calheiros havia morrido na epidemia de varíola. Fato ainda inconcluso de se confirmar, em virtude da epidemia ter iniciado em setembro de 1872 e tendo um batismo realizado por João Mendes Ribeiro em 1873, um ano depois do início da epidemia, contrariando a versão de que um amigo dele que veio visitá-lo estava contaminado, infectando o padre e o resto da população vitimada. Sem contar que em nenhum momento menciona no noticiário, em geral, pesquisado, que um padre residente em Santo Antônio do Rio Preto teria falecido. Entre as vítimas, além dos pobres e indigentes, cita apenas genericamente que também faleceram fazendeiros importantes. E apesar de João Mendes Ribeiro ser um fazendeiro da época, creio ser muito pouco provável que, pela cor da sua pele, a imprensa do Brasil Império iria considerá-lo importante. O fato do padre residir na margem capixaba do rio Itabapoana reforça ainda mais a tese de que ele não morreu na epidemia, consumando assim a divergência entre as variadas versões geradas pela tradição oral e com as notícias encontradas na pesquisa realizada por Cláudia Basto e Maria Cristina Borges.
vida e quero fundamental, saúde é vida cumprida. Na verdade eu não me dou com pessoas convencidas. É assim que eu levo a vida, é assim que eu faço bem. Eu sei que meus inimigos ficam doidos que eu tropeço, mas Jesus nos dá a mão. É Jesus que nos protege do vale da escuridão. Foi a partir de 1940 que Francisco Camargo iniciou suas entrevistas e pesquisas, que resultaram no livro Bom Jesus do Itabapoana, lançado em 1985. E naquele tempo, era possível o historiador ter entrevistado testemunhas oculares dos fatos, pessoas entre 80 e 90 anos, que tinham, na época do ocorrido, entre 10 e 20 anos, idade suficiente para ter guardado na memória um momento tão marcante na vida de uma comunidade inteira. Portanto, não há o que se questionar de que, de fato, João Mendes Ribeiro sofreu severas perseguições, culminando no atentado sofridos nas margens do rio Itabapoana, quando lhe tomaram os remos de sua canoa, com ele seguindo a deriva no rio em direção à Cachoeira da Fumaça, e com um fenômeno inexplicável, desviando sua embarcação de volta à mesma margem do rio onde ele embarcara. As testemunhas oculares do fato, juntamente com seus filhos e netos, têm total credibilidade sobre o que relatam pela tradição oral. Inclusive eles, na condição de povos tradicionais, também podem adjetivar o que viram como um milagre. Porém, os historiadores, pesquisadores, memorialistas e documentaristas somente podem corroborar a existência de um fenômeno inexplicável, podendo ser climático, sobrenatural, paranormal ou metafísico, e não um milagre, pois, tecnicamente, somente a Igreja Católica pode atestar, através de investigações do fenômeno, se este foi de fato um milagre ou não, ou se trata de uma ocorrência cientificamente explicável. Como se sustenta essa rejeição da população de Santo Antônio do Rio Preto com um padre preto que acabara de assumir a capela local, se João Mendes Ribeiro jamais foi nomeado ou designado para assumir a capela do Arraial? Como se sustenta que a população protestava que não queria assistir à missa preta, se João Mendes Ribeiro não celebrava as santas missas? Como se sustenta que fazendeiros poderosos não aceitavam um padre preto, se nas 3 celebrações de casamentos e batismos de João Mendes Ribeiro como vigário substituto, temos como testemunhas e padrinho nessas celebrações 2 fazendeiros dos mais poderosos da época, Tenente José Teixeira de Siqueira e Capitão Francisco José Diniz, este fundador de Rosal. Malagueiro, Pará, até o município, eu fazendo a minha verdade,
De todos os desbravadores mineiros que chegaram no Vale do Itabapoana, primeiro no período entre 1830 e 1840, e no segundo momento entre 1850 e 1857, o único que veio de Juiz de Fora foi João Mendes Ribeiro. Todos os demais vieram de Ouro Preto, Barbacena e Rio Pomba, e outros lugares mais ao norte da zona da Mata Mineira. E na década de 1860, Juiz de Fora foi o principal centro do mercado escravagista do país, com inúmeros registros de vendas de escravo para o norte da zona da Mata Mineira e para a província do Rio de Janeiro. O fato de não constar o que João Mendes Ribeiro negociava no curato do Senhor Bom Jesus pode sugerir que ele negociava o café que ele produzia em São José do Calçado. Ele poderia extrair e negociar a cabiúna na propriedade na margem fluminense, ou até mesmo ele ter sido um negociante de escravos, pois ele esteve aqui inicialmente em 1855 e possivelmente tenha retornado em definitivo a partir de 1858. Quem eram os negociantes de escravos no século XIX aqui no Vale do Itabapoana? João Mendes Ribeiro pode ter sido um desses. Pelo menos desde 1862 que a Capela de Santo Antônio do Rio Preto é filial da Matriz do Senhor Bom Jesus. Inicialmente como filial do Curato do Senhor Bom Jesus e a partir de 1863 sendo filial da Paróquia do Senhor Bom Jesus, cujo primeiro padre titular foi João Rodrigues da Cunha, ficando responsável pela Paróquia do Senhor Bom Jesus e das capelas de São Sebastião, provavelmente na comunidade bojesuense, atualmente denominada como Bom Jardim, da Capela de Santo Antônio em Santo Antônio do Rio Preto, atualmente Calheiros, e da Capela de São Sebastião em Varriçá. Em 1867, foi nomeado como pároco titular do Senhor Bom Jesus o padre José Guedes Machado, também responsável pelas capelas de São Sebastião em Bom Jardim, Santo Antônio em Calheiros e São Sebastião em Varriçá. José Guedes Machado ficou até a chegada de Padre Melo. Restando contraditória a placa fixada em 2003 no túmulo do Padre Preto e que hoje está no interior da Capela de Santo Antônio, afirmando que João Mendes Ribeiro foi o primeiro vigário nomeado em Calheiros,
sendo que o arraial jamais teve um vigário ou padre nomeado como titular da capela desde 1862. Sobre o padre José Guedes Machado, a passagem dele em Bom Jesus, pelo menos nos idos de 1873, é no mínimo controversa. Ao passo que no livro Itinerário da Freguesia do Senhor Bom Jesus, As Grutas da Mina do Castelo, de Manuel Basílio Furtado, ele tece duras críticas ao cenário que ele encontrou quando aqui esteve no ano de 1873, mais precisamente em junho de 1873, onde ele relata o seguinte, aspas, a igreja está em completo abandono e desabamento. Não sabemos mesmo se será lícito dar este nome a uma mesquinha e imunda casinhola com um telhado em ruínas, cujas paredes servem de mictório público e de poste para amarrarem animais dos que vêm à povoação. Foi para nós um quadro verdadeiramente aflitivo e contristador o ouvir o geral clamor dos povos contra a falta absoluta de socorros espirituais e contra a incontinência e falta de caridade dos próprios ministros do Senhor, que perante o altar é a face de Deus. Juraram castidade e caridade. As esportulas e batizados e casamentos são de cotação tão elevada que não estão ao alcance de todas as bolsas. A celebração do santo sacrifício da missa é tão rara nesta terra que, estando nós aqui para mais de 2 meses, ainda não podemos satisfazer os preceitos da igreja uma só vez por falta de celebrante. A índole irrequieta e a vida completamente profana de alguns párocos tem contribuído não pouco para a indiferença religiosa e atraso moral destes lugarejos centrais, onde o bafejo da civilização tem apenas tocado levemente. Como cristão, não compreendemos a existência de uma sociedade civilizada e de união e paz entre as famílias sem o laço sagrado da religião. Mas poderá ensiná-la quem não conhece nem pratica os seus dogmas e preceitos. Poderá pregar moral o sacerdote que é chefe de família e que abandona a sua paróquia para ir presidir lojas maçônicas e outros afazeres puramente mundanos e contrários à religião que professa? São os frutos perniciosos e a consequência necessária da ordenação de indivíduos sem vocação e sem a precisa instrução. Este esboço é incompleto e por ele não se pode fazer uma ideia justa da profundeza do golfão onde os falsos levitas deixam-se voluntariamente empregar. E por isso, fazendo sinceros votos para que o excelentíssimo senhor bispo Dom Pedro de Lacerda, cujas virtudes, inteligência e retidão conhecemos e veneramos desde os bancos do Seminário de Mariana, faça quanto antes uma peregrinação pela sua diocese, para ver com seus próprios olhos o que vai por estes lugares longínquos, semi-barbarizados pelos desertores do altar e da religião católica. Declaramos, uma vez por todas, que não nos referimos a pessoa alguma individualmente. Colocamos a verdade em primeiro lugar e acima de toda e qualquer consideração. As críticas de Manuel Basílio Furtado sobre o cenário encontrado na paróquia do Senhor Bom Jesus em 1873 denotam uma situação de ausência do padre José Guedes Machado, que vai ao encontro com os registros das 3 celebrações realizadas por João Mendes Ribeiro em Santo Antônio do Rio Preto naquele mesmo ano, sempre na condição de substituto, em virtude da ausência do padre titular, Guedes Machado, consumando a tese de que o padre Preto de Calheiros não era o vigário titular do vilarejo. O fato dele residir
na margem capixaba do rio Itabapoana, sequer podemos considerá-los como vigário de Santo Antônio do Rio Preto, pois no século XIX era comum denominar um padre como vigário quando este residia no vilarejo da capela ou paróquia, mesmo não sendo o padre titular desta. João Mendes Ribeiro, além de não ter sido titular da Capela de Santo Antônio, ele ainda residia em localidade pertencente ao Arraial de São José do Calçado, província do Espírito Santo, e ainda integrante da Diocese de Mariana, Minas Gerais, e não da província do Rio de Janeiro. É importante salientar que a Igreja Católica, no século XIX, era muito mais do que uma instituição religiosa e de obra social, como a conhecemos atualmente. Ela, de fato, era uma instituição política de Estado, além de religiosa. O Brasil dos períodos colonial e imperial era um estado de uma só religião, denominada como oficial. E esta, a católica, atuou como braço institucional e político do Estado, tanto na formação como na condução de milhares de arraiais em todo o país, até os fins do século XIX. Os registros de terras, por exemplo, eram realizados em cartórios paroquiais. A relevância política conferida às dioceses tornava a figura do padre extremamente respeitada em qualquer vilarejo, arraial ou freguesia, mesmo sendo os negros. Esses eram estrategicamente formados com a missão de disseminarem o sincretismo religioso na segunda metade do século XIX, com o catolicismo catequizando os negros livres, fazendo alusões entre entidades de religiões de matrizes africanas com os santos católicos. Por isso, a hipótese de João Mendes Ribeiro ter sido perseguido por ser um padre preto é plenamente descartável. Vide seu irmão mais velho, Tiago Mendes Ribeiro, que foi o primeiro padre de Santo Antônio da Paraibuna, atualmente Juiz de Fora, e sempre tratado com reverência pela imprensa local e até mesmo pelo imperador Dom Pedro II, quando o visitou. Se João Mendes Ribeiro não morreu na epidemia em 1873 e ele não era perseguido por conta da cor de sua pele, podemos então enredar uma história em que o padre Preto de Calheiros teria sido assassinado em uma disputa de terras, podendo ter ocorrido em Santo Antônio do Rio Preto, na província do Rio de Janeiro, ou na margem capixaba do rio Itabapoana, ou em uma ação articulada em ambos os lados. O fato de João Mendes Ribeiro não pertencer à Diocese do Rio de Janeiro, não ser integrante da paróquia do Senhor Bom Jesus, e muito menos com qualquer vínculo com a Capela de Santo Antônio, o tornaria vulnerável, sem a proteção da influente Igreja Católica. Antes da abolição da escravatura, o racismo era totalmente estrutural, com um Estado escravagista e com a Igreja vinculada a esse Estado. E o racismo estrutural permaneceu entranhado no Estado
até metade do século XX. Essa história se permeia por inúmeros exemplos da presença do racismo estrutural a partir da morte do padre, sem saber exatamente como e quando foi, e da consolidação da crença coletiva que havia uma maldição do padre contra Santo Antônio de Calheiros forte até pelo menos 2007. A Igreja Católica levou 136 anos para reconhecer que João Mendes Ribeiro foi vigário em Calheiros, e de maneira errônea, conforme a inscrição da placa, já abordada nessa obra. Por 130 anos, a Igreja Católica permitiu que uma comunidade inteira acreditasse que o espírito do Padre Preto teria poderes de amaldiçoar ou abençoar um vilarejo, contradizendo a lenda somente em 2003, ao se manifestar na placa que a alma do padre intercedesse a Jesus pelo povo de Calheiros. A impressão que gera é que essa história tenha sido propositalmente ocultada e omitida da sociedade, causando inquietação, por exemplo, o fato de não haver nenhum artigo, nota ou relatório sobre o padre João Mendes Ribeiro, escrito por Padre Melo. Logo ele, que se envolvia com todos os setores e assuntos da comunidade, inclusive tendo ele realizado minuciosa pesquisa sobre as origens de Bom Jesus quando ele chegou aqui na virada do século XIX para o século XX, e ainda ele sendo padre em Rosal por quase 30 anos, e não há nenhuma citação de Padre Melo sobre o Padre Preto de Calheiros. Diferente, por exemplo, de Padre Francisco, que apesar de ter chegado somente em 1957, ele também realizou uma pesquisa sobre as origens de Bom Jesus de Itabapoana, e ele, pelo menos 2 anotações ele fez sobre João Mendes Ribeiro, do pouco que restou do seu acervo de anotações. Por 134 anos, um túmulo ficou no meio da rua em Calheiros, com a comunidade se desenvolvendo e a igreja, governantes e a própria comunidade convivendo com isso como se fosse algo dentro da normalidade. Somente o racismo estrutural explica tal situação. O racismo estrutural também influencia no comportamento de toda a comunidade, que mesmo depois de uma série de acontecimentos ocorridos a partir de 2008, depois do traslado dos restos mortais, e que resultaram em surpreendente desenvolvimento turístico em Calheiros, ninguém adota a crença que o ato de 2007 pode ter resultado nessas bênçãos. A história do Padre Preto de Calheiros ela é repleta de mistérios, controvérsias e situações inusitadas, como os erros cometidos pela Igreja Católica do passado levaram a Igreja Católica do presente a levar para dentro de uma capela de Santo Antônio os restos mortais de um fazendeiro, como se este tivesse sido o vigário titular daquela capela. Talvez seria uma peça pregada pelo Padre Preto. Bonito,
ai, ai, que coisa boa. Ai, 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 que